Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos na quarta e última parte deste livro, Esperanças e Consolações, que tem 2 capítulos. Nós estamos no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, ou seja, quando retornamos à pátria espiritual pela desencarnação, e vamos nos deparar com as consequências positivas ou negativas e os lugares que correspondem devido às escolhas que fizemos durante a encarnação, devido ao uso que demos ao nosso livre arbítrio. Está aqui incomodando. Muito bem. Nós estamos aqui na questão 1009, que é aquela questão que fala em que Kardec diz: sendo assim, as penas impostas jamais o seriam por toda a eternidade? E então, claro que não é? Não existem penas eternas. Responde Santo Agostinho, responde Lamennais, responde Platão, responde Paulo Apóstolo e, por último, os comentários de Allan Kardec. Nós não chegamos ao final dos comentários de Allan Kardec, então lembrando aqui que o tema é sobre as penas eternas. Inferno, né? A pessoa que não faz bom uso do livre-arbítrio, ir lá para o inferno e ficar toda a eternidade lá depois. Então, todos esses espíritos deram a resposta da sua forma, mas desconfigurando esse contrassenso, que é a ideia de inferno. E ele continua aqui, caminhando para a conclusão, Allan Kardec, dizendo-nos assim: esse aqui é o subitem que trata exatamente da duração das penas futuras. Então, diz Kardec: aliás, a doutrina do fogo material, das fornalhas e das torturas, tomadas ao tártaro do paganismo, até já explicamos sobre isso, não é? Está até hoje completamente abandonada pela alta teologia, ou seja, não se trata mais disso, né, deste lugar que foi tomado aos antigos politeístas, que tinham mais de um Deus, né, quando da instauração do cristianismo no Império Romano. Mas hoje já não há assim uma pregação voltada para aterrorizar as pessoas sobre o inferno. Digam nos comentários. Eu acredito que não exista mais. Não escuto. Escuto alguns católicos falando, estudiosos, que eu gosto bastante, padres, e não os escuto falar do inferno. Não desta forma de mundo de labaredas para tormentos eternos, mas botem nos comentários se ainda, porque aqui Kardec também nos diz que a alta teologia, ou seja, os mais altos níveis, não é, do cristianismo organizado, vamos dizer assim, dentro de uma hierarquia clerical, diz Kardec que já está totalmente abandonada. E somente nas escolas que esses assustadores quadros alegóricos, somente nas escolas que esses assustadores quadros alegóricos ainda são apresentados como verdades positivas por alguns homens mais zelosos do que instruídos. Tinha-se a ideia, estamos aqui no meio do século XIX, não é? Que manter o medo no coração dos jovens era uma boa forma de contê-los nos seus arroubos juvenis.
que assim cometem grave erro, esses que colocam medo nos jovens, nas escolas, cometem grave erro, pois essas imaginações juvenis, libertando-se dos terrores, poderão ir aumentar o número dos incrédulos. Ou seja, fica-se passando ideias essas que a razão, quando cresce um pouco jovem, vai dizer: isto é tudo um absurdo. Quer saber? Eu não acredito em nada disso, e daí Deus vai no combo. Não acredito em nada disso e também nem em Deus também. Pronto. E é isso. Poderão aumentar o número dos incrédulos agindo dessa forma. A teologia reconhece atualmente que a palavra fogo é empregada no sentido figurado e que deve ser entendida como significando fogo moral, ou seja, não é um fogo que consome o desencarnado, como víamos, né, nas representações mais terríveis. É a dor moral, é o fogo moral, o remorso, da culpa. E é verdade. Realmente, a dor moral é uma dor maior do que a dor física, dizem os espíritos. Nós pensamos assim, claro que não, porque o corpo físico nos inspira muita referência com relação à dor. Não é? Então, a teologia reconhece atualmente que a palavra fogo é empregada no sentido figurado e que deve ser entendida como significando fogo moral. Aqueles que acompanharam, como nós, as peripécias da vida e dos sofrimentos de além-túmulo, como é que Kardec acompanhou? Através das mensagens dos espíritos, recebidas não apenas nas reuniões mediúnicas que ele participou, mas também através, no caso, as mensagens dos desencarnados vieram mesmo nas reuniões mediúnicas que ele participou, é verdade. Através de comunicações espíritas, ou seja, mediúnicas, puderam convencer-se de que, por nada terem de material, nem por isso são menos pungentes. Então, embora não seja uma dor material, de um fogo material, é uma dor muito pungente, muito forte, muito intensa, a dor moral. Mesmo relativamente à sua duração, alguns teólogos começam a admiti-la no sentido restritivo, ou seja, não é eterno, menos, né? No sentido restritivo a que já nos referimos, e pensam que, de fato, a palavra eterno pode ser entendida como as penas em si mesmas, como acontece quando alguém é condenado a uma pena de tantos anos de prisão. No caso, esses novos teólogos, diz Kardec, que já tendem, no meio do século XIX, a isso. Aqui. Pensam, de fato, que a palavra eterno pode ser entendida como as penas em si mesmas, como consequência de uma lei imutável, e não a sua aplicação a cada indivíduo. É como se fosse assim, no geral, para isso é isso, para isso é aquilo, não se vê caso a caso, como nós sabemos que tudo é visto caso a caso. Não tem, para isso aqui é isso aqui, então é tanto tempo. Não, depende de muita coisa, exatamente porque cada caso é um caso, não é? Ver que quando vemos, por exemplo, o livro Memórias de Suicida, que gostamos de citar bastante, gostamos muito deste livro, da médium que recebeu, e esse livro em particular, não é, traz muitas informações e de como se, mesmo sendo todos suicidas, no livro Memórias de um Suicida que eu me refiro, do espírito Camilo Castelo Branco, mesmo sendo todos suicidas, cada um tem um contexto. Então, cada situação é vivida e vista de forma personalizada, individualizada, como deve ser, senão não seria justo, não é?
No dia em que a religião admitir essa interpretação, isso, assim como algumas outras também decorrentes do progresso das luzes, reunirá em seu seio, no caso, a religião, muitas ovelhas desgarradas. Então, quando tiver havendo mais sentido nas explicações, muitos dos que se afastaram da religião naturalmente retomam. Por quê? Isso vai acontecer às vezes de uma encarnação para outra. Podemos ter sido de uma religião que nos mostrou algo que nós não aderimos em nosso raciocínio e a nossa fé enfraqueceu e muitas vezes se apartou mesmo da ideia de Deus. E hoje em dia nós temos a doutrina espírita que nos traz um nível de entendimento tão alto para a nossa razão, que é o que ele diz aqui, Allan Kardec, não é? Reunirá em seu seio muitas ovelhas desgarradas. Muitos dos que se afastaram e talvez dos que nos afastamos estão voltando ou estamos voltando. Quem sabe, não é? Quem sabe, não sabemos, não podemos dizer com toda afirmação. E agora começamos aqui na questão 1010, terminamos em FIR 1009. 6 dias na 1009. E agora começamos aqui, vamos ver a 1010. Já um subitem, ressurreição da carne. Ressurreição da carne, sabemos que é o quê? Reencarnação, não é? O dogma da ressurreição da carne, pergunta Kardec aos espíritos superiores. O dogma da ressurreição da carne será a consagração da doutrina da reencarnação ensinada pelos espíritos? O dogma da ressurreição da carne será a consagração da doutrina da reencarnação ensinada pelos espíritos? Resposta dos espíritos superiores. Como quereis que seja de outro modo? Sim, claro que essa, como se eles estivessem a dizer. Como quereis que seja de outro modo? Essas palavras, como tantas outras, só parecem despropositadas aos olhos de algumas pessoas porque são tomadas ao pé da letra, levando por isso à incredulidade. A palavra mata, o espírito vivifica, não é isso? Dai-lhes uma interpretação lógica, e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldades, precisamente porque refletem. Pensam, mas agora faz sentido. Então, não vos enganeis, respondem os espíritos ainda, não vos enganeis quanto a isto. Esses livres pensadores nada mais pedem e desejam do que acreditar. Como os outros, ou talvez mais do que os outros, eles têm a sede do futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. Não é? Ora, a ciência é simplesmente o quê? O estudo das leis físicas de Deus. O estudo das leis morais não pode ser insólito, porque o estudo das leis físicas fala com o nosso raciocínio. Não é? Sendo assim, as leis morais também têm que fazer sentido, porque Deus é perfeito, não vai criar um sistema absurdo. Não é? Assim diz a nossa razão. A doutrina da pluralidade das existências é conforme a justiça de Deus. A reencarnação, pluralidade das existências. Só ela pode explicar o que, sem ela, é inexplicável. Como podeis querer que o seu princípio não estivesse na própria religião? Então, falando de Deus, temos que falar também do que seja, vamos dizer assim, do que seja justo,
do que seja entendível pela nossa razão. Então, a doutrina da pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, está de acordo com a justiça de Deus. E só ela pode explicar o que sem ela é inexplicável. Por que que este sofre desde que nasceu e aquele não? Onde está a justiça? Não fez nada e já nasceu sofrendo. O que pode explicar isso? Não é? Nós sabemos. Muito bem, amanhã estamos de volta com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá. Hoje ficamos aqui na 1010. Muita paz a todos.